Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa aula número 1 do minicurso, né? Geometria diferencial sintética e seus modelos. Ah, esse assunto a gente vai começar primeiro com a parte de geometria diferencial sintética, né? Em que a gente vai ver uma outra abordagem para geometria diferencial, diferente daquela a qual a gente está mais habituado a lidar, né? Que é definir uma variedade diferenciável como um certo espaço de Hausdorff de base enumerável, localmente euclidiano, com as transições de classe C alguma coisa, né? Então, geralmente a gente tem esse, esse ponto de vista que acaba sendo praticamente o único que a gente vê geometria diferencial. Então, a geometria diferencial também pode ser apresentada de uma maneira axiomática. Claro, pode parecer, num primeiro momento, que essa maneira axiomática de descrever geometria diferencial não vai ser tão poderosa, porque uh, não, a gente não pode tomar emprestado, por exemplo, as ferramentas que a gente tem do R2, do R3, do Rn, né, que tem estrutura de espaço vetorial, para superfícies. Né? Geralmente, em superfícies, a gente calcula, por exemplo, ângulos, fazendo o quê? A gente pega sistema de coordenadas, a gente verifica vetores tangentes e faz a medição ali no espaço vetorial tangente, né? Com o auxílio, é claro, do sistema de coordenadas. Então, a gente acaba estudando a estrutura da superfície por tomar emprestado a estrutura que a gente tem do plano ou do espaço, tá? Aí, pela geometria diferencial sintética, não. A pegada já é um pouquinho diferente. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu acho que todo mundo já está vendo a minha tela, né? Ok, qualquer coisa vocês podem me... Ah, tá. Acho que eu tenho que falar agora na primeira reunião. Ó, tenho aqui a página do mini curso, tá? Montei aqui. É o MAT 5697, Introdução à Geometria Diferencial Sintética e seus modelos. Tá? O mini curso conta com listas de exercício, conta com discussões, etc. Tá? Então, sintam-se à vontade, para ser algo bem proveitoso para todo mundo. Tá? Vocês podem puxar para a área de vocês e por aí vai. Só para mostrar aqui, ó, materiais do curso, tem aqui os materiais do minicurso, geometria diferencial sintética e por aí vai. Aqui na coluna do meio tem slides e aqui já tem uma primeira listazinha de exercícios. Tá bom? Então, vamos começar. Eu vou procurar fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui, como vocês estão vendo na minha tela, para que quem queira fazer pergunta pelo chat, faz a pergunta pelo chat. Quem quer fazer diretamente, né, falando, pode fazer também. Bom, então vamos lá. Essa é a nossa aula 1. Bom, o que estuda geometria diferencial, né? Bom, se a gente fosse resumir bastante, claro que a geometria diferencial tem muitos ramos, tem muita coisa para estudar em geometria diferencial, tanto que tem muita gente aqui pesquisando, né? O Rodrigo da geometria lorentziana, deixa eu ver quem mais aqui, Daniel de geometria algébrica, Rodrigo Santos, James Miller também, todo mundo, né? Embora todo mundo esteja trabalhando num ramo da geometria, uma coisa a gente não discute, né? Que na geometria, teoria de categorias, que geometria estuda variedades, né? Variedades, no caso lá da geometria algébrica, variedades algébricas, no nosso caso de geometria diferencial, variedades diferenciáveis, tá? O conceito, assim, a semente mesmo do conceito de variedade diferenciável surgiu numa famigerada apresentação do Bernard Riemann, tá? Em que ele definia
o que vinha a ser, né, que ele definia não, né, que ele dava os parâmetros, as diretrizes do que ele entendia por uma quantidade multiplamente estendida. Então, aqui na figura, eu coloquei essa cela, né, com essas figuras aqui que tem área, que tem ângulo, só para a gente ter uma, uma visualização do que seria o objeto de estudo da geometria diferencial. Seria a quantidade n vezes estendida. Tá? E essa noção, né, que a gente tem hoje em dia, como quase que a única na geometria diferencial, a origem dela se encontra na palestra de habilitação do Riemann, né, desse matemático aqui, ó, em preto e branco, tá? Bernard Riemann, da palestra de habilitação dele, que ele deu lá na faculdade de Göttingen, em 10 de junho de 1854, tá? Era sobre as hipóteses que subjazem os axiomas da geometria, mais ou menos isso. Lá naquela palestra, ele já surge com ele apresenta, né, a noção de variedade, tá? A gente traduz assim, né, mas seria, o que seria uma grandeza multiplamente estendida? Originalmente, né, o que dá para entender do trabalho de habilitação de Riemann é que essas variedades não eram necessariamente de dimensão finita. Por exemplo, a variedade poderia ser, digamos assim, o conjunto, digamos, de todas as formas possíveis de um sólido, tá? Ou uh, de todas as funções que poderia haver entre um espaço e outro, tá? Então aqui tem esse exemplo. A ideia mesmo de variedade, como a gente compreende hoje, tá? A nossa ideia moderna, ela aparece pela primeira vez aqui em 1913, nesse trabalho do Hermann Weyl, né? A ideia de superfície de Riemann. E, claro, surge em uma das muitas, né, tentativas de esclarecer o que é que Riemann estava querendo dizer com quantidade multiplamente estendida. Né? No final das contas, o conceito atual nosso de variedade, ele é fruto de uma das ramificações, uma das tentativas de esclarecimento do que Riemann entenderia por quantidade multiplamente estendida. Tá? Vamos fazer uma pausa agora, ó, e apresentar aqui modelos de geometrias sintéticas. Tá? Geometrias sintéticas, todo mundo já ouviu falar. Né? São geometrias nas quais a gente deduz os resultados a partir de um corpo inicial de axiomas. Então, o exemplo mais famoso de geometria sintética é os elementos de Euclides, né? Então, aqui à esquerda. Enquanto que um outro exemplo também de geometria sintética, que muita gente estuda na graduação, é a geometria projetiva sintética, que foi introduzida pelo Desargues no século XVII. Né? Tem aqueles axiomas de incidência, reta, ponto, como é que eles se cruzam, etc. Então, o que essas geometrias têm em comum é que os seus resultados são deduzidos a partir de um corpo inicial de axiomas, tá? Por meio de regras da lógica. Enquanto que a geometria analítica, o poder da geometria analítica, vem do fato de que a gente consegue tomar emprestado muita coisa da estrutura de RM para superfície ou para a variedade que a gente quer estudar, né? Então, mediante sistemas de coordenadas, a gente faz um transplante. Tá legal? Então, aqui, ó, geometria sintética, como eu já tinha mencionado, é uma geometria da qual a gente deduz os fatos, né, dos axiomas mediante usando a lógica, né? Então, aqui tem um pedacinho da Academia de Atenas lá, que é o Euclides, segurando o compasso e o pessoal em volta. Francis William Lauvier,
o Bill Laurier, ele é, digamos assim, o pai da geometria diferencial sintética. A gente pode dizer isso de uma maneira relativamente justa, juntamente com o Anders Koch. Então, o Laurier, ele é um matemático americano, ele estudou junto com, acho que era na Universidade de Chicago, junto com MacLane, e ele que teve a ideia de formular geometria diferencial dentro de moldes axiomáticos. Na verdade, ele chamava de dinâmica categorial. Então, ó, a geometria diferencial sintética proposta pelo Laurier, né, por esse senhor aqui da direita, tá, ela é formulada no contexto da teoria das categorias, digamos assim, seria o mundo das variedades diferenciáveis, um mundo que englobe as variedades diferenciáveis. Esse carinha aqui da esquerda é o Anders Koch. Mais tarde, o papel dele vai ficar bastante evidente. Bom, então a geometria diferencial sintética é formulada no contexto da teoria de categorias. Joachim Koch. E Arthur, eu não sei. Não sei te dizer. O que o Joachim ele pesquisa? Às vezes tem irmãos, né? Família Bernoulli. Todo mundo. Bom, a teoria de formas quadráticas. Hum, é, é. Bom, devem se conhecer, né? Não, é interessante. Então, ó, ah, aí, pessoal, ó, só para dar uma noção para, né, para quem estiver chegando, digamos assim, agora, a gente pode entender uma categoria como um mundo. Eita, nós. Ficando cada vez mais difícil. É, Quantum Field Theory. Jesus amado, o cara trabalha com coisa. Enfim, né? Então, pessoal, aí o que vem a ser uma categoria? A grosso modo, né? Uma categoria pode ser entendida como um mundo de estruturas matemáticas e dos, dos morfismos entre essas estruturas. Tá? Um ramo da matemática corresponde, muito a grosso modo, a um mundo matemático. Tá? Uma categoria que é composta de objetos e transformações ou coisas que são capazes de conectar objetos ou relacionar objetos. Né? Por exemplo, aqui a gente tem a categoria dos conjuntos, tá? Cujos objetos são os conjuntos e cujos morfismos ou setas são as funções entre conjuntos. A gente tem a categoria dos grupos, que a gente denota assim, GRP, né? Que é o, digamos assim, cujos objetos são todos os grupos, tá? Ou seja, pares, sei lá, G estrela, em que G é um conjunto, estrela é uma operação associativa com elemento neutro, elemento oposto. E quem que seriam os morfismos da categoria dos grupos? Seriam as funções, digamos assim, que preservam a estrutura de grupo. No caso, são os homomorfismos de grupo. A categoria top, né, que o pessoal o Pedro da topologia algébrica conhece muito bem, né, categoria dos espaços topológicos. E, claro, sempre que a gente fala em categoria, a gente tem pelo menos duas instâncias a analisar. A instância dos objetos e a instância das setas, né? Quem são os objetos e quem são as setas dentro desse mundo matemático. Nesse caso, da categoria top, os objetos são espaços topológicos e as setas são as funções contínuas, tá? Que são aquelas funções tais, né, entre espaços topológicos, sei lá, x tal, s sigma, tal que a pré-imagem de todo elemento de sigma por f pertence a tal, tá? Ou seja, pré-imagem de aberto é aberto. E por que não, né, nessa filosofia de considerar tudo
né, de olhar para esses ramos da matemática enquanto categorias, a gente pode ver a categoria das variedades, que a gente denota assim, man, como sendo a categoria cujos objetos são as variedades diferenciáveis, né? Aqui a gente considera, a gente se restringe às variedades de dimensão finita. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? M e N, e cujos morfismos são funções diferenciáveis entre essas variedades. Tá legal? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Tranquilo. Então, né, a gente tem esses mundos matemáticos aí para estudar. Bom, então, não fiquem bravos comigo, geômetras. Isso é uma simplificação pedagógica. A geometria diferencial, então, está fortemente relacionada com as variedades suaves. Quando a gente fala suave aqui, a gente quer dizer de classe C infinito, tá? Infinitamente diferenciável. E o que que é uma variedade suave, né? A gente sabe, um dos jeitos da gente definir é como sendo um par, M e esse A gótico, em que M é um conjunto, tá? Que vai ter uma estrutura, e A um atlas maximal, uma estrutura diferenciável. Então, é um par MA em que M é um espaço topológico de Hausdorff, M, né, enquanto espaço topológico, tem base enumerável, e A estrutura diferenciável, né, é um atlas maximal de dimensão n para algum n natural, aí de classe C infinito, cujas transformações são as funções infinitamente diferenciáveis entre essas variedades, entre essas. Ai, isso, isso. As funções de transição são de classe C infinito. Tá legal? Agora, que construções dá para fazer dentro da categoria das variedades, né, da geometria diferencial? Bom, dadas Mn variedades suaves e Z uma subvariedade de N, e F uma função suave, ou seja, de classe infinito de M em N, a gente tem os seguintes resultados, digamos assim, os seguintes fechamentos. Né? A reunião de variedades suaves é novamente uma variedade suave. O produto cartesiano de variedades suaves, de novo, é uma variedade suave, né? Nesse caso aqui é legal lembrar do toro. Né? O toro é o produto da S1 com a S1. A interseção entre variedades suaves é uma variedade suave, mediante uma. Se a reunião é disjunta. Peraí, deixa eu pensar. Se ela precisa ser disjunta. Eu acho que sim. Sim, sim. Verdade. Deixa eu ver aqui. Isso é. O Atlas tem que ter dimensão fixa. Sempre n. Vamos colocar disjunto, então, para não ter esse problema com. Vocês estão vendo que já dá problema? É esse espírito da coisa, ó. Já está dando problema aí na hora de fazer é, construções envolvendo variedades. Vocês já perceberam. No entanto, é inequívoco, produto de variedades suaves é variedade suave. Interseção de variedades suaves é variedade suave, contanto que a gente exija que essa interseção seja transversal, né? Por exemplo, a gente não pode ter, digamos assim, uma interseção que seja um tangenciamento entre variedades suaves, como, né, a interseção dada pelo tangenciamento de variedades suaves como variedade suave. É necessário que a gente exija que a interseção seja transversal, que é o que é simbolizado, é o que está denotado aqui com esse ancinho aqui. Bom?
E, bom, se f é transversal a z, ou seja, né, f, a função aqui, é transversal a essa subvariedade de n, então a pré-imagem de z por m é uma variedade suave. É uma das instâncias, né, do teorema da pré-imagem. Né, lembra? Pré-imagem de... Isso era bastante usado, por exemplo, para a gente deduzir que, por exemplo, a elipse é uma variedade suave. Né? A gente cria uma função cuja pré-imagem da elipse, tá? Uma função algébrica, no fim das contas, verifica que a função é transversal ao valor 1, se eu não me engano, e chega à conclusão de que é variedade suave. Tá? Então, a gente tem esses fechamentos, digamos assim, dentro da categoria das variedades. Agora, a categoria das variedades suaves mantém suas lacunas também. Né? Faltam pullbacks. Tá? Então, vamos ver, né, o que isso quer dizer. Então, dadas Mn variedades suaves, e Z uma subvariedade de N, e F uma função suave, tudo dentro da categoria, nem sempre o pullback, né, que é esse diagrama aqui, ó, de F menos 1 de Z, flechinha indo para Z, flechinha indo para M, nem sempre isso daqui é uma variedade suave. Tá? Na verdade, não é a menos que a F seja transversal. Então, já começou mal, né? Que para ter, por exemplo, digamos que a gente quisesse que a nossa categoria tivesse todos os limites finitos, ela precisaria ter pullbacks. E, no caso, a gente viu que nem todos os pullbacks estão dentro da categoria das variedades. Outras coisas que faltam, o pessoal da geometria provavelmente, aliás, com certeza, né? Já sentiu falta disso. Que na categoria das variedades suaves, né, sejam Mn variedades suaves, Z uma subvariedade de N, F uma função suave de M para N. Na categoria das variedades, a gente dificilmente tem quocientes. Né? Tem, em alguns casos, em que você até define quociente por ação de grupo, né, orbifolds, por aí vai, mas não é por qualquer variedade que dá para fazer, não é por qualquer subvariedade que você consegue que um quociente tenha novamente estrutura de variedade diferenciável, né? Em geral, a interseção de variedades suaves não é variedade suave. Inclusive, se você me der um conjunto de Cantor, é possível a gente construir duas variedades suaves cuja interseção dá o conjunto de Cantor, que nem de longe é uma variedade suave. Né? Como a gente já viu, a pré-imagem, né, de subvariedade nem sempre é variedade suave. E uma coisa muito importante, olha, a gente denota ali, ó, n elevado a m, a gente chama isso de exponencial na categoria. Isso é, na verdade, o conjunto de todos os morfismos na categoria que saem de m, desse objeto que está no expoente, e chegam em n. É só uma notação. Tá? Então, o conjunto de todas as funções de classe sem infinito entre m e n, onde m e n são variedades suaves, não é uma variedade suave. Né? Peca por não ter dimensão finita, por exemplo. Então, olha só, tem várias construções na categoria das variedades que estão faltando. Né? Digamos que a gente queira modelar o seguinte problema. Então, a gente já viu, né, que a categoria das variedades ela de fato contém o escopo da geometria diferencial, talvez não todo ele, mas boa parte. A gente viu que essa categoria, ela embora seja fechada sob algumas construções, ela não é por diversas construções importantes. E agora a gente vai ver um exemplo aqui de como é que falta linguajar para que a gente possa visualizar um mesmo conceito sob dois prismas diferentes. Tá? Então, considere, né, o problema de descrever a dinâmica de um corpo, tá? Dinâmica de um sólido. Então, seja B um certo corpo. Então,
pode ser o quê? Um sistema zero-dimensional de partículas, uma corda elástica unidimensional, uma membrana bidimensional, um sólido tridimensional e por aí vai. T vai ser o tempo. Então, se eu estou estudando, né, a dinâmica ou cinemática de um sólido, eu estou interessado em descrever, digamos assim, a trajetória de cada ponto desse sólido ao longo do tempo. Então, vou considerar esse T como um espaço unidimensional que vai representar, tá, ele vai codificar os instantes de tempo. E E vai ser o espaço onde o sólido está mergulhado, tá bom? Então, o movimento desse sólido pode ser muito bem modelado como uma flecha, tá? Uma função de B cartesiano T, produto de B por D, em E. Né? O movimento se dá aqui no espaço E. Tá? E que faz o quê? Como é que se dá essa descrição? A cada partícula de B e a cada instante, eu associo a que posição esse sólido, né, essa partícula se encontra. Vocês concordam que isso daí me dá conta do movimento? Um sólido, nesse caso? Ok. Agora, tem outro jeito da gente ver isso também. Né? Ó, a gente pode considerar o movimento sob essa perspectiva, uma função Q barra, tá? Que a cada partícula do corpo B associa a sua trajetória no espaço. É um outro jeito equivalente, né, da gente estudar o movimento. Tá? No caso anterior, a gente estava fazendo isso com parezinhos, né? A partícula instante, e nesse caso a cada partícula associa já diretamente a sua trajetória, tá bom? Ok. Falta também, né, digamos que tudo isso fosse variedade, que a trajetória de uma partícula também fosse uma variedade suave. Tá? Por um momento a gente pode pensar, vamos fazer essa concessão. Então, será que tem na categoria das variedades algum modo da gente relacionar essas duas descrições do movimento de um corpo? Na categoria das variedades, não tem. Não tem como. Tá? Categorias nas quais existe uma maneira natural de relacionar essas descrições, na verdade, né, são descrições que relacionam produtos e exponenciais, são categorias que a gente chama categorias cartesiano fechadas, tá bom? A gente vai ver melhor depois em outros slides. Ah, ok. Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, ó, até agora a gente está olhando o que está faltando, né, na categoria das variedades e o que a gente poderia fazer se tivesse aquilo lá. Então, dado uma variedade suave MA, não existe uma variedade suave D, tal que o fibrado tangente daquela variedade, lembrando, né, o que era o fibrado tangente? Era, era, de novo, uma variedade obtida como uma reunião de junta de todos os espaços tangentes, lembram? Com uma projeção. Então, o fibrado tangente, ele é, salvo em casos muito particulares, a gente não pode escrever ele diretamente como um produto, digamos assim, né? Então, não existe em nenhum modo, nenhuma variedade suave D, tal que o fibrado tangente possa ser descrito como todos os morfismos de D em M. Tudo bem? Se a gente conseguisse isso ia simplificar muito as coisas. Tá? A gente teria uma pedra filosofal para geometria diferencial, tá? Que estaria aqui, ó, esse D dourado aqui, ó. Então, isso poderia, né? A gente poderia ter essa pedra filosofal, talvez se a categoria fosse cartesiano fechada, né? Em que a gente
Uma categoria na qual a gente pudesse relacionar produto com exponenciais. Né? Infelizmente ou felizmente, não é esse o caso. E em categorias cartesiano fechadas, a gente ainda teria uma vantagem. A gente poderia falar de campos vetoriais, microfluxos e microcaminhos de maneiras equivalentes. Seria dentro da linguagem da categoria em questão, a gente poderia estabelecer equivalências entre esses conceitos. Campo vetorial, microfluxo e microcaminho. Eu sei que tem alguém de sistemas dinâmicos aqui. Cadê? Sou eu, Ah lá. Douglas. Isso mesmo. Ah lá, microfluxos. Então, tem uma conexão aí também. Tá? Bom, então, falta... sim. A gente vai ver daqui a pouco, mas deixa eu encontrar aqui a definição. Tô dando spoiler. Fluxo local. Na verdade, o legal aqui é que você não precisa se restringir. Essa palavra local, ela acaba ficando desnecessária. Um microfluxo. Caramba, será que eu não fiz nada? Aqui, ó. Peraí. Cadê o microfluxo? Vetor tangente. Não, agora virou questão de honra. Vamos ver. A forma diferencial. Aqui. O microfluxo vai ser simplesmente uma função φ, ou um morfismo, uma seta, de m cartesiano d, onde esse d vai ser aquele objeto grau, né, que vai codificar o fibrado tangente em m. É isso. Tá legal? Vamos voltar aqui. Aqui. Nada, imagina. Depois você até explica melhor para a gente o que é um fluxo, para a gente ver a conexão que tem do sintético com o analítico. Bom, então qual que foi a ideia de Lovir para simplificar bastante? Né? Você pode pensar até por uma questão pedagógica, né? Que a gente seria tão mais fácil se a categoria das variedades tivesse todas essas características para a gente poder entender melhor a mecânica de sólidos e por aí vai. Então a ideia de Lovir para enriquecer, né, para obter uma um, um mundo, né, em que todas essas propriedades fossem válidas, ou seja, seria a gente ampliar o que a gente entenderia por quantidade multiplamente expandida, né? Ou seja, aquilo que Riemann desejaria lá na palestra de habilitação, né? Bom, a ideia dele é que teria que ser uma categoria, que a gente denota aqui por S maiúsculo, que primeiro, ela tem que englobar tudo que já era variedade. Né? O que a gente entendia por variedade diferenciável no nosso sentido original tem que estar incluído nessa minha nova categoria. Tá? Por isso que eu coloquei aqui essa setinha de inclusão. Essa categoria S a gente chama de categoria dos espaços suaves e os seus respectivos morfismos. Então, S vai ter que conter uma cópia da categoria das variedades suaves. Depois a gente vê o que isso significa de uma maneira mais precisa. S deve ser fechada por diversas construções, tá? Por exemplo, a interseção de objetos de S deve novamente ser um objeto de S. A exponencial de objetos de S deve estar em S. E a gente, dados os objetos em MNP, a gente tem que ser capaz de relacionar produtos com exponenciais dessa forma aqui. Tá? Então, e S, claro, além de tudo, tem que conter um modelo R da reta geométrica. Esse modelo R vai ser a chave, na verdade. Então, se R modela a reta geométrica, ela vai ter que ter alguma riqueza de estrutura, né?
Então, R vai ter que admitir, no mínimo, uma estrutura de anel. Tá? Ou seja, né, tem que ter dois elementos especiais, o 0 e um E, e se eu estou usando aí para diferir do 1, que vai ser usado para outra coisa, mas você pode pensar nele como o elemento neutro da multiplicação. Importantíssimo, para modelar reta, a gente vai exigir que o R não seja um anel trivial, né? Ou seja, que a sua unidade não coincida com o 0. R deve admitir um subobjeto não trivial D, que seja aquele grau que a gente estava procurando. Tá? Esse D, ele vai codificar o que a gente entenderia por quadrado nilpotente. Então, seriam os elementos de R, cujo quadrado dá zero. Faz sentido falar em quadrado em R, porque R tem que ter uma estrutura de anel. Né? Então, tem que ter produto lá. Isso é importante porque, por exemplo, muitos dos argumentos originais do Élie Cartan envolviam a noção de infinitésimo nilpotente. Tá? Esse objeto D, que seria o objeto, notem que aqui eu estou usando uma notação um pouco diferente. Ó. Isso daqui é só para a gente manter na nossa cabeça que não se trata exatamente de um conjunto. A gente trabalha como se fosse conjunto, mas não é exatamente um conjunto. Tá? Bom, e esse subobjeto D de R vai ter que ser capaz de representar o fibrado tangente de qualquer espaço suave. Então pensa, isso, Arthur, seria exatamente um espaço de infinitesimais. Então, ó, em que sentido ele representa o fibrado tangente? No sentido em que todo elemento do fibrado tangente pode ser visto como uma seta de D em M. Bom, nesse sentido, né, a gente tem aqui o que a gente chama de um funtor representável. Então, funtor fibrado tangente, que a cada variedade M associa o seu fibrado, e a cada morfismo de variedades associa o morfismo correspondente, acaba virando um funtor que é representável por D. Ou seja, T de M é o funtor de todos os... Como é que eu vou dizer isso? É o ROM D traço. Tá legal? Tranquilo até aqui? Perfeito. Bom, R também deve ser uma Q-álgebra, né? Uma álgebra sobre os racionais. Não necessariamente um corpo, não no primeiro momento. Pelo menos não no sentido que a gente está acostumado, né? Exigir que seja um corpo exige muito. Ok, então se o R modela a reta, então a gente pode modelar o plano por R produto com R, né? E o espaço por R produto com R produto com R. Tudo bem? Agora a gente tem que recuar um pouco para ver o que seria necessário de ter nessa categoria S para que a gente tivesse tudo isso. Para que R, por exemplo, admitisse estrutura de anel. Né? Bom, então vamos tentar definir o que é um anel comutativo com unidade em uma categoria que seja cartesiano fechada. Tá bom? Eu ainda não falei precisamente o que é uma categoria cartesiano fechada, mas por enquanto a gente pode pensar numa categoria cartesiano fechada como uma categoria com todos os limites finitos. Pode pensar assim, eu posso fazer produto nessa categoria, essa categoria tem um objeto terminal, eu posso calcular pullbacks nessa categoria, por aí vai. Tá legal? Então vamos definir dentro de uma categoria cartesiano fechada o que é um anel comutativo com unidade. Então, digamos lá, você está numa categoria cartesiano fechada. Um anel comutativo com unidade é o quê? Um objeto da categoria munido de um morfismo do produto de R por R em R. Tá? Isso daqui vai codificar o que a gente entenderia pela soma, mesmo dentro de R. Um morfismo ponto de R produto com R em R.
note que aqui entra a importância da gente ter limites finitos, tá? Isso garante que o R cartesiano R está na nossa categoria novamente. Então, isso garante o fechamento. Então, esse ponto R cartesiano R em R seria um outro morfismo que vai codificar o produto, tá, da estrutura de anel. Esse menos aí seria o morfismo de oposição. A cada elemento de R associaria o simétrico com respeito à soma. Também o morfismo de R em R, morfismo na categoria. Um morfismo de 1 em R, esse 1 é o objeto terminal da categoria. O objeto terminal de uma categoria é um único, bom, é um objeto tal que, dado qualquer outro objeto da categoria, existe um único morfismo chegando nele. Um exemplo de objeto terminal numa categoria, vou fazer aqui, ó, seria, por exemplo, na categoria, muito fino, na categoria dos conjuntos, a gente considerar o conjunto com um elemento só, né? Dado qualquer conjunto X, existe, claro, uma única função de X nesse conjunto de um elemento só. Concordam? Né? Então, o objeto terminal de uma categoria a gente está denotando por 1. Tá legal? E a existência dele é importante. Tá bom? Ele vai funcionar, grosso modo, como isso daqui. A gente pode, por exemplo, individuar um elemento de um conjunto por morfismos do objeto terminal desse conjunto, chegando em X. Tá? Então, aqui, ó, a cada elemento de X, eu posso fazer essa relação aqui. Tá? Eu posso, a cada elemento, associar uma função do conjunto unitário em X e vice-versa. Que função vai ser essa? Dado X, basta eu tomar o seguinte, ó. Esse daqui é o conjunto que tem um único elemento. Eu coloco uma estrelinha aqui porque pouco importa o que tem aqui dentro. Vou colocar assim, um X chapéu. Faz o seguinte, ó. Ele pega a única coisa que tem aqui e escolhe o X. Tá bom? Então, nesse sentido, dá para a gente fazer uma relação entre elementos de um conjunto para morfismos do objeto terminal de uma categoria para o objeto daquela categoria. Então, seria uma maneira da gente driblar e falar em elementos em categorias mais abstratas, tá? Tranquilo até aqui? Suave. Bom, então a gente tem esse elemento 0, né? Os elementos aqui são codificados por morfismos do objeto terminal 1 em R. E um outro elemento distinguido, que é a unidade, né, da multiplicação, o elemento neutro, também é um morfismo de 1 em R, do objeto terminal em R, tais que, bom, até aqui a gente tem o material, né? A gente tem um objeto, duas operações binárias, uma operação unária e duas constantes, né? Dois elementos distinguidos. Para ser anel comutativo, precisa satisfazer aqueles axiomas, né? Da associatividade da soma, associatividade do produto, distributividade, por aí vai. E como é que a gente codifica isso numa categoria qualquer? Né, em que a gente malemar pode falar de elemento. Resposta mediante a maravilhosa linguagem dos diagramas comutativos. Tá? Então, um anel comutativo com unidade dentro de uma categoria cartesiana fechada é esse conjunto de dados, satisfazendo, né, sujeito aos seguintes, a comutatividade dos seguintes diagramas. Este diagrama aqui da esquerda corresponde à associatividade da adição. Tá? Então, aqui você pega o morfismo de R por R por R. Dizer que esse diagrama comuta quer dizer, se você fizer a soma, compor, né? Soma com esse par vai dar a mesma coisa que a soma composta com esse par.
O fato desse diagrama como está, né, você sabe, esse mais aqui é dado na estrutura de anel e o morfismo identidade é dado para qualquer objeto. Bom, o fato disso como está, você chama de associatividade da soma. Analogamente, o fato desse diagrama como está, no lugar em que eu coloquei o mais, eu coloquei ponto, me dá o que eu chamo de associatividade da multiplicação. Tudo bem até aqui, turma? Bom, a gente tem também, né? Tem que ser comutativa, né? O comutativo com unidade. A gente tem que ter comutatividade do produto e da soma. Então, aqui tem, né, um jeito da gente codificar isso em termos de diagrama comutativo. Tá? Basta a gente tomar, primeiro a gente projeta a segunda, depois a primeira, e depois a gente soma. Isso tem que ser a mesma coisa da gente somar a primeira com a segunda, a coordenada. Tá? Então, aqui está a comutatividade da soma. De uma maneira análoga, aqui no diagrama da direita está a comutatividade do produto. Aqui a gente tem que ter elemento neutro da adição e da multiplicação. Então, a comutatividade do diagrama da esquerda ali, ó, 1 cartesiano R, em RR, esse triângulo aqui, ele codifica o que seria o elemento neutro da multiplicação. Aliás, ele diz que zero é elemento neutro da, perdão, da soma. Então, aqui no lugar de A é mais, tá? É um errinho de digitação. Então, isso daqui nos diz o seguinte, né? Que a soma de zero com qualquer coisa que esteja na segunda coordenada é o que estiver na segunda coordenada. Tá? E aqui nesse segundo diagrama aqui a gente tem a comutatividade expressando o que é comutatividade do diagrama, expressando o que vem a ser a comutatividade da operação produto. Perdão, expressando o que vem a ser o elemento neutro, né, a propriedade que o E tem que satisfazer. Bom, elemento simétrico da adição, para expressar, né, que o menos é, de fato, operação elemento simétrico, a gente precisa do objeto terminal da categoria, né, da importância da gente estar numa categoria com todos os limites finitos. Então, a gente usa esse 1 aqui de pivô, né, pega o único morfismo que existe de R para 1, que existe porque 1 é o objeto terminal da categoria, escolhe pega o morfismo 0 de 1 em R, e a gente fala, né, a gente está descrevendo que esse menos é o elemento simétrico da soma ao falar que esse diagrama aqui comuta. Tá? Já a distributividade da multiplicação sobre a soma, depois de pensar um pouquinho, a gente chega à conclusão de que equivale à comutatividade desse diagrama aí, que é esse pentágono. Tá bom? Depois vocês podem verificar passo a passo. Sei lá, chama aqui de A, B e C. Pega um elemento A, B e C, faz de conta que são conjuntos, e verifiquem que quando você faz, né, caça o diagrama aqui por um lado, isso dá a mesma coisa que fazer pelo outro. Então, temos, portanto, como codificar anel comutativo com unidade de uma categoria. Eu vou escrever isso como essa upla, ó, R mais ponto menos 0E. Bom, outra coisa que a gente tinha exigido para essa categoria é que ela tivesse um subobjeto de quadrados nilpotentes, né? Bom, para isso a gente vai precisar construir um subobjeto de R que contenha elementos, né, por assim dizer, cujo quadrado dê zero. Então, vamos nos aproveitar do fato de que S tem limites finitos. E aí a gente considera os seguintes morfismos, olha. O morfismo quadrado, tá, que é cada elemento de R leva no seu quadrado, tá, leva no vezes ele mesmo vezes ele. E o morfismo zero. Tá? Esse morfismo zero ele é diferente daquele que eu tinha escrito de 1 para R. Ele é um morfismo que representa a função constante igual a zero. Bom, tenho dois morfismos aqui, né, com mesma fonte, R. Se a minha categoria S tem todos os limites finitos, esses morfismos têm um equalizador. E olha só quem que é esse equalizador.
ele é constituído de todos os habitantes de R, então eu coloquei assim D.R para expressar isso, tais que D quadrado é zero. Então, se a minha categoria tem limites finitos, então tem equalizadores de pares de mapas. Logo, eu posso, dentro da minha categoria, falar de objeto de quadrados nilpotentes. Tranquilo? Alguma dúvida? O que é esse equalizador, essa definição, exatamente? Ah, sim, peraí. Vou fazer aqui, ó. Então, o equalizador, ele é um objeto, digamos assim, né? Eu tenho A e B objetos de uma categoria FG. Eu vou fazer aqui em vermelho, ó. Então, pensa num objeto e numa setinha E minúsculo, tá? Eu falo que esse diagrama aqui, ó, E setinha chegando em A, é um equalizador de FG. Espera. Espera um pouquinho, Pedro, já respondo. Se acontecer o seguinte, se F composto com E coincidir com G composto com E, tá? Então, nesse sentido em que a gente tinha lá no começo, a gente tem um objeto D, aqui a gente tem R em R, que também, né? Aqui a gente tinha o quadrado e aqui a gente tinha o zero. Então, ser equalizador significa que o diagrama aqui comuta, ou seja, se eu pego um elemento qualquer daqui, né, aqui eu só estou incluindo aqui dentro, então o quadrado dele é igual a zero calculado nele. Então, estou falando aqui, falar que esse diagrama comuta equivale a falar que d quadrado é zero. E tem que ter uma propriedade que é a propriedade universal. Ele tem que ser o melhor de todos com essa propriedade aqui. Então, nesse caso, para qualquer outro f, digamos assim, né? Se você conseguir achar um outro objeto f e um outro morfismo aqui, E', tais que f composto com g seja igual... Perdão, f composto com g não. Tais que f composto com E' seja igual a g composto com E', então... Aqui eu me confundo um pouco com a seta. Tem que existir uma única seta daqui para cá. Sei lá, vou chamar de φ. Então, existe uma única seta daqui para cá, tal que esse diagrama comuta, ou seja, tal que E composto com φ seja igual a E'. Não sei se ficou mais claro. Não, ficou bem claro agora. Em que sentido ele está equalizando as coisas. Perfeito. Aqui, ó, na categoria dos conjuntos, a gente pode pensar no conjunto, aliás, até nos espaços topológicos, né? O equalizador seria o conjunto das coincidências de duas funções, né? Você tem lá dois espaços topológicos, x e y, tem funções f e g. Então, o equalizador seria aqui as coincidências e aqui seria a inclusão do conjunto das coincidências em x. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de equalizador. Vamos ver, Pedro, essa categoria vai ter objeto final igual ao objeto inicial? Boa pergunta, né? Um objeto inicial que é igual ao objeto final, a gente chama de objeto zero da categoria. Nesse caso, não vai ser necessário a gente falar do objeto inicial. Tá? Então, pode ser, pode não ser. Não sei se responde a dúvida. Tá? Então, o objeto inicial ele não vai ter uma relevância tão grande. Tá? Bom, então, outra coisa. Na nossa categoria de espaços suaves, né, a gente vai querer, claro, a gente não vai querer sair do conforto dos conjuntos, né, do ambiente que a gente tem para lidar com pertencimento. Né?
90% da matemática, 99% da matemática que a gente vê, geralmente está calcado em conjuntos, né? E a vantagem de conjuntos é ter uma relação ali de pertencimento. A gente não gostaria de perder essa noção, né? Lembra, em categoria nem sempre a gente precisa ter uma noção de pertencimento. A gente até recupera em parte essa noção se a gente tiver, por exemplo, o objeto terminal ali. E foi o e foi o próprio Lovir, aquele, né, que a gente viu da direita, o mais parrudo da foto, que se deu conta que tem certos tipos de categorias que podem ser vistas como universos conjuntistas, tá? De conjuntos variáveis. Tá? Então, enquanto na categoria dos conjuntos a gente tem essa noção de o que significa. Tem essa noção, não, é dada, né? Lá na martelada, o que é R pertence a X? O que a gente pode falar nessa categoria S? O que a gente gostaria? A gente gostaria de falar de pertencimento em S. Será que isso é possível? Bom, dados os objetos X e R de S, a gente vai ver que é possível a gente falar de pertencimento não global, mas local. Tá? Nesse caso, aliás, no caso mais geral, assim, local. Local no seguinte sentido. R pertence a X numa certa instância. Perdão, R pertence a R, grande, numa instância X. O que significa isso? A gente diz que a gente codifica, né, um morfismo R de X em R como sendo R pertencer na instância X a R. Tá bom? Vou tentar fazer aqui, ó. Então, o nosso pertencimento agora ele é local. Então, dados os objetos X e R, se eu tenho um morfismo daqui para cá, tá? Um Rzinho de X em R, isso eu falo, né? Que o que está acontecendo é que R pertence a R no estágio X. O que pode acontecer? Você pode ter um estágio Y aqui, um morfismo daqui para cá, né? De modo que, de certa forma, a composição, né, R bola F, sai de Y e chega em R. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Você tem R bola F pertence na instância Y a R. Não sei se está ficando confuso. Tá? Simplesmente você está codificando setas como sendo pertencimento. Só que pertencimento local. Tá legal? Isso é só um detalhe técnico no final das contas. Turma, tudo bem? Por que chama local? Então, porque depende do, né, tem várias instâncias de definição. Você pode ter diversos domínios aqui, né? A gente, por exemplo, posso ter um Y, um Z, um W. Então, cada objeto aqui seria um local onde o elemento pertence, né? Sei lá, um Y, Zzinho, Wzinho. Então, aqui, esse Y ele pertence a R na instância Y, Zzinho pertence a R na instância Z e Wzinho pertence a R na instância W. Né? Não dá, por exemplo, para eu comparar eles, pelo menos não num primeiro momento. Mas veja o que acontece. Oh, tudo bem? Não, eu só ia. Pode continuar. Então. Aí o que acontece se a nossa categoria tem um objeto terminal? Né? Bom, se ela tem um objeto terminal, a gente é capaz de obter, né, desse objeto terminal para qualquer outro, digamos R, um único morfismo. Não, um único não, né? Vários, na verdade. Então a gente tem morfismo saindo do objeto terminal, chegando em R.
Então, no caso da categoria ter objeto terminal, a gente aí sim escreve assim, ó, X pertence globalmente a R. Então, esse pertencimento depende, né, lembra, na linguagem natural de categorias, a gente só tem objetos e setas, e composição, etc. A gente não tem uma noção de pertencimento. Então, como é que a gente define essa noção de pertencimento? Essa noção de pertencimento ela vai ser, no final das contas, relativa ao domínio da seta, né, a fonte da seta. Então, uma categoria que, digamos assim, uma categoria mais geral. Agora, se a minha categoria tem objeto terminal, aí sim, né, eu digo, eu posso internalizar a noção de pertencimento como simplesmente uma seta de 1 chegando em R. Ficou mais claro? Tá ótimo, obrigado. Nada. Então, e fica mais fácil visualizar quando a gente olha para conjuntos mesmo, né? A gente pode identificar elementos de um conjunto com morfismos de né, funções de um conjunto unitário em X. Né? Aqui a gente pega um elemento x de x corresponde a que função daqui para cá? A função que leva esse elemento no elemento x. Pronto. Então a gente codifica pertencimento em termos de setas. E interpreta, né, o que seria uma seta pertencer a um objeto, tendo que levar em consideração né, a fonte dessa seta. Bom? Não sei se eu confundi mais do que eu expliquei, espero que não. Já fazer uma pergunta só. Pois não. Voltando no slide anterior, na primeira noção que você, no slide não, é na conta que você está fazendo. Lá na conta lá, o seu Shornon, sei lá. Enfim, ele tem aquela noção de pertence, esse pertence local, é só ter uma flecha só? Ele seria ele seria isso mesmo. Ó. É uma seta, esse R pertence local aqui. Pertence, a gente lê assim, né? R pertence Rzinho, pertence Rzão na instância X. O que isso significa? Significa que R é uma seta de domínio em R contra domínio, perdão, de domínio em X e contra domínio em R. Ah, tá, entendi. Tá bom? Legal, entendi. É simples, é bem simplesinho. Quer dizer, não é simples assim no primeiro momento que você olha, dá a impressão, meu Deus, o que é isso, né? Mas depois a gente se acostuma com a ideia. É só um jeito da gente codificar pertencimento dentro de uma categoria. É um jeito, né? Então, se a... Mais uma coisa, isso daí vai estar relacionado com aquela linguagem de Mitchell-Benabu do Topos ou não tem nada a ver? Tem conexão. Bem que a linguagem do Mitchell-Benabu ele é mais... Sim. Digamos que sim, só que nesse caso aqui, a gente está mais concentrado, por exemplo, em aproveitar uma linguagem conjuntista dentro de uma categoria qualquer. Não qualquer, né? A gente viu que tem que ter várias propriedades aqui. Mas a gente gostaria que dentro daquela categoria a gente pudesse falar de pertencimento. Então, acho que Mitchell-Benabu não dá conta dessa noção. Eu teria que verificar certinho. Mas o espírito da coisa é esse. A gente quer que dentro da nossa categoria, onde a gente vai modelar todas as variedades, né, ou quantidades multiplamente estendidas, a gente quer ali ter uma noção de pertencimento, para poder trabalhar como se a gente estivesse, de fato, em conjuntos. Tá bom? Tá? Então, no caso da linguagem de Mitchell-Benabu é no Topos, né? Então, ele já assume que tem objeto terminal e tudo mais. Isso, boa, Então, boa. esse que você está fazendo, essa linguagem saiu da onde exatamente? Sabe quem que desenvolveu isso aí? Então, a ideia foi se eu não me engano, foi do Lovir, né, de usar, só que na verdade fazer isso em certas categorias, que depois a gente vai ver com mais detalhe, chamadas topos de Grothendieck, tá? Essa ideia de ver, na verdade, essa primeira ideia aqui, né, de pertencimento local. Então, é uma ideia que a gente fala assim, é um universo
de conjuntos variáveis, tá? Em que a gente tem aí não é um domínio fixo, no caso aqui do de baixo, no objeto terminal, mas aqui varia, né? O X, a instância de pertencimento. Então, isso daqui a ideia foi do Lovir, até onde eu sei. Tá bom? Beleza. Pessoal, tudo bem? Tá. Então, ó, por favor, comentem. Tô gostando da participação de vocês. Tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar o que a gente precisa. Está fazendo aquela reunião do Scrum, né? Aquele método para lidar com o cliente, quando você está desenvolvendo alguma coisa. Bom, então, o que a gente precisa na nossa categoria? Né? O que a gente precisa para fazer uma geometria diferencial generalizada, de alto nível, cheia de funcionalidade, cheia de construções, super rica? Bom, a gente precisa, então, de uma categoria S, que tenha todos os limites finitos, para que ali eu possa definir anel comutativo com unidade. Precisa que dentro, aliás, é conveniente que essa S seja cartesiano fechada, para que eu possa relacionar pontos de vista distintos, né? Por exemplo, lá na mecânica dos sólidos. S tem que ser estável sob diversas construções, né? Interseções tem que estar lá, pullbacks tem que estar lá, e por aí vai. E tem que ter um objeto R, né, que eu possa dizer, ó, isso é um anel comutativo com unidade, e ele mesmo tenha um subobjeto B que codifica os quadrados nilpotentes. Olha quanta coisa a gente pediu, né? Quando a gente pede tanta coisa, a gente fala, né? Aproveita e pede um cafezinho. Então, no final aparece lá o relatório da presença, mas oficialmente não. Tá? Eu vou contar depois no final se você apareceu na aula, não apareceu, tá? Tudo bem? Mas é o Google lá que vai me dar o resultado, tá bom? Bom, então até aqui, opa, até aqui então a gente já tem pelo menos em vista no horizonte o que a gente gostaria. Agora o problema é, será que existe uma categoria com todas essas propriedades maravilhosas, né? Então, a gente ainda não sabe se existe. E vamos colocar aqui um axioma que vocês vão ver. Ele é apenas um dos axiomas da geometria diferencial sintética, tá? Tem vários. Só que, olhando já para este axioma, a gente já é capaz de fazer muita coisa, tá? Esse axioma é o chamado axioma de Coq-Lovir. Tá? Ele nos diz o seguinte: suponha que uma tal categoria maravilhosamente boa ali para fazer, né, essa geometria diferencial sintética exista. Então, trata-se de uma categoria S munida de um objeto anel comutativo com unidade, certo? E esse anel comutativo com unidade tem um subobjeto que codifica quadrados nilpotentes. Então, o que me diz esse axioma? E esse axioma resolve muita coisa, gente, vocês vão ver. Para qualquer função de D em R, então D, lembrando, né, D são os quadrados nilpotentes. Para qualquer função de D em R, existe um único B, né, habitante. Eu falo habitante para não falar elemento, mas eu vou falar elemento. Tá? Então, existe um único elemento de R, tal que vale o seguinte. Para todo D em D, f de D é f de 0 mais B vezes D. Alguém acha isso familiar? É uma derivada, né? Perfeitamente. Isso aí. Né, a gente tem aqui, ó, vou fazer uma anotação aqui. Peraí. É a derivada sem incômodos. Né, a gente tem, como é que era na parte de derivada, né? A gente tinha f, uma derivada no zero. Então era assim, né?
f de 0 mais h era f de 0 mais f' de 0 h mais um resto de h com... Aí tinha essa parte aqui, né, que era mais chatinha. Limite de r de h por módulo de h, conforme h tende a 0, sendo 0. Né? Então, olha, o axioma de Cockle-Lawvere me diz o seguinte, ao invés de eu tomar um h, claro, esse h tinha que ser tal que o 0 mais h ainda tivesse no domínio da f. Então, aqui agora, o que eu tenho no axioma de Cockle-Lawvere é, dada uma função, não, um morfismo de D em R, é importante que o domínio aqui seja D, dos quadrados nilpotentes. Então, posso escrever o seguinte, dada isso, existe um único D, elemento de R, tal que f de 0 mais D é igual a f de 0 mais um B vezes o D. Nota que aqui eu não precisei nem colocar o resto, né? Que não tem nenhum termo para um resto de D, não estou falando de limite. Então tem essa vantagem aqui. Bom, então, grosso modo, o que eu estou dizendo é... Bom, então, só por analogia, quem que vocês diriam que teria que ser esse B aqui? Fazendo analogia com isso daí. Derivada. Perfeito. Ele teria que ser o f' de 0. Então, a existência, né, de um único B seria falar, toda função de D em R tem uma única derivada no zero. Derivada no sentido de satisfazer essa igualdade aqui, módulo esse limite, pensa, né? Deixa o limite para lá um pouco. Bom, então, o que esse axioma de Cockle-Lawvere está nos dizendo implicitamente? Toda função, ou todo morfismo de D em R, tem derivada em zero. É uma coisa, assim, muito forte, né? A gente vai ver que esse simples fato de toda função, de todo morfismo de D em R admitir uma derivada, já garante, por exemplo, que toda função de R em R é derivável. E mais, infinitamente derivável. Então, tudo é diferenciável se você tem o axioma de Cockle-Lawvere. Então, ó, o que seria... O que nos diz, né? Uma maneira da gente interpretar o axioma de Cockle-Lawvere é o seguinte. A gente tem aqui no eixo horizontal o R, o modelo da reta. Enquanto subobjeto de R a gente tem esse D. Aqui é só algo meramente ilustrativo, tá? Esse D eu coloquei ali como um segmento vermelho, mas na verdade isso vai contra certas outras intuições, mas para a gente capturar a ideia disso é suficiente. Então, a gente tem ali um D, e a gente é capaz de fazer o seguinte, ó, dada qualquer função de D em R, né, digamos que seja aquela interseção da parte vermelha com azul, do gráfico de F, existe um único B tal que a minha função coincide em D, em todo esse segmento D, com esse segmento, né, com essa função afim. Né, um segmento de reta dado como um pedaço gráfico de uma função afim. Tudo bem? Então, o que ele me diz? Que na origem, toda função de D em R é uma função afim. Tá legal? Isso que a gente chama de microafinidade. Tá? Digamos assim, microscopicamente, ela já é uma função afim. Né? A gente não precisa falar dos germes, por assim dizer. Bom, então, em outras palavras, o axioma de Cockle-Lawvere nos diz que todo morfismo de D em R é essencialmente uma função afim. Então, né, ou seja, para todo morfismo de D em R, F, existe um único B, eu coloquei aqui em vermelho, tal que para todo D em D, F de D igual a F de 0 mais B vezes D. Tá?
Esse B é único, pelo axioma, tá? E pelo fato desse axioma nos descrever f de D em R como essencialmente uma função afim, a gente também chama esse axioma de princípio da microafinidade. Tá legal? Então, até aqui. Perfeito. Então, aí tem o modo pitoresco que esse senhor aí que está escrevendo, ele é o Anders Koch. Tá? Ele que tem esse modo de pensar nesse D. Então, D, esse objeto de quadrados nilpotentes, ele é tão pequeno que a gente não consegue distinguir o gráfico de uma função de D em R de um segmento de reta. Né? Lembra lá nos cursos de cálculo a gente fazia, né? Olhava para a reta tangente ao gráfico de uma função e olhando de longe assim coincidia. A gente só via diferença conforme a gente aplicava um zoom cada vez mais poderoso. Nesse caso, esse objeto dele serve para o seguinte: qualquer função que tenha domínio nele é tal que o gráfico dessa função é um segmento de reta. Esse D, ele é tão pequenininho, né? Cadê? Ele é tão pequeno que a gente não consegue distinguir o gráfico da função de um segmento de reta. Só que ele é grande o suficiente para a gente poder determinar um único coeficiente angular para aquele segmento de reta. Então esse D ele é pequeno no sentido de que, olhando ali por, vamos pensar, né, um pacotinho ali que a gente pega f, a imagem da função, aquilo vai me dar um segmento de reta, então ele é pequeno nesse sentido, e ele é grande no sentido de que esse segmento de reta tem um único coeficiente angular. Tá legal? Perfeito. Então, alguns fatos, né? Por incrível que pareça, mais para frente, né, na geometria, a gente vê um dos axiomas, na verdade, da geometria diferencial sintética é que esse R, embora, né, ele contém infinitésimos nilpotentes, ele é um corpo. Mas ele é um corpo num sentido especial, que é o seguinte: todo habitante, todo elemento não nulo, né, todo elemento que eu pego nele, que eu olho para ele, eu sei dizer, ó, esse elemento certamente não é zero. Se eu sou capaz de dizer isso do elemento, o elemento tem inverso. Tá? Então, o R tem estrutura de corpo nesse sentido, de que todo elemento distinguível de zero é invertível. E aí que está o truque, né? Porque mais para frente a gente vai ver que um infinitésimo nem sempre é distinguível de zero. Então, um problema que me daria ali para inverter infinitésimo, por exemplo, some se eu não souber dizer se o infinitésimo é ou não zero. Tá legal? As maravilhas da lógica. Bom, com base nisso, a gente já tem aqui uma regra. A gente pode colocar já uma espécie de regra de inferência, né? A gente chama de microcancelamento. Funciona como? Os Ds que forem quantificados universalmente podem ser cancelados. Tá? Então, o que isso significa? Então, faz de conta que a gente tem uma categoria S, munida de um objeto R, que tem estrutura, né, de anel comutativo com unidade, se isso, e na qual vale, é claro, o axioma de Coq-Loovier. Então, se a gente tem tudo isso, então vale a seguinte dedução. Se for verdade que para todo D pertencente a D, AD é igual a BD, onde A e B são quaisquer habitantes de R, daqui eu posso concluir que A é igual a B. Então é como se eu pudesse cancelar o D aqui. Tá legal? Então, aqui, por isso que eu chamo de microcancelamento. Eu estou cancelando essas quantidades nilpotentes aqui, né? Quadrado nilpotentes. Tá legal? Então, se para todo D eu tenho AD igual a BD, conclusão a partir disso é que A igual a B.
Os lógicos que estão assistindo o curso estão confortáveis com isso? A depender da prova. Vamos fazer uma prova desse princípio usando o axioma de Cock-Lowry. Bom, então, tá aqui, né? O lema, né, o mote dessa regrinha de inferência é: os Ds quantificados universalmente podem ser cancelados. Tá? Então, vamos ver uma prova disso. Então, nossa hipótese é que para todo D, AD igual a BD. Considera, aqui começa já a parte artesanal da prova, né? Considera a função f de D em R, que a cada D associa A vezes D. A nossa hipótese, né, da nossa categoria S munida do R satisfazer o axioma de Cock-Lowry, implica que a nossa função fd é igual a bd. Perdão. Desculpa. Volta. Hipótese, para todo D, AD igual a BD. Parte artesanal. Defina f de D igual a A vezes D. Agora, como, por hipótese, para todo D, AD igual a BD, então essa função f é idêntica à função que eu escrevi aqui, ó, que a cada D leva em B vezes D. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Ok. Pelo axioma de Cock-Lowry, né, dada essa f, que é uma função de D em R, existe um único elemento C de R, tal que vale para todo D, f de D igual a D, AD igual a f de 0 mais CD, que é igual a BD. Então aqui eu estou vendo um jeito de escrever a f, outro jeito de escrever a f. Esses dois jeitos a gente viu que me dão a mesma função. Então, pelo axioma de Cock-Lowry, para essa função existe um único C, tal que f de D se escreve como f de 0 mais C vezes D. Tá? Bom, C satisfaz o seguinte, que para todo D em D, f de D é f de 0 mais CD. Espera, ok. Agora, o A também satisfaz essa condição, olha. Para todo D em D, f de D é igual a f de 0 mais AD. Quem quer f de 0? Né? É A vezes 0, que é 0. Então aqui vai ficar f de D igual a A vezes D. Tudo bem até aqui? E, finalmente, o nosso D também satisfaz essa igualdade aí para todo D. Então, para todo D, f de D também pode ser escrito como B vezes D. Agora, o que o axioma de Cock-Lowry nos diz? Que existe um único elemento C, tal que para todo D, f de D igual a CD. Ora, se para todo D, f de D é igual a BD e para todo D, f de D é igual a AD, conclusão que eu chego é que o A e o B coincidem com C. Conclusão, o A é igual ao B. Tudo bem? Está aceitável? Princípio do microcancelamento? Então, ó, tudo que tiver, quando eu tiver um D universalmente quantificado, eu posso cancelar. Tá? Aqui, ó. Agora, o axioma de Cock-Lowry, essa parte é interessante, ele acarreta no seguinte, que o D, nosso objeto de nilpotentes, ele não é ele não é trivial, ele não tem só o zero. Então, se vale o axioma de Cock-Lowry naquela categoria, então o subobjeto de nilpotentes não pode ser trivial. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Então, em R, bom, R tem pelo menos dois elementos, lembram?
né, um dos axiomas que a gente impunha sobre R era que tinha lá o 0 e o E, por exemplo, né? 0 diferente de E. Então pega dois elementos diferentes ali em R, o que sempre é possível. Tá? E considere essas duas funções. A f de D em D, que a cada D leva em A mais B vezes D, e essa G de D em D, que a cada D leva em A mais B' D. Então, essas duas funções diferem unicamente pelo coeficiente angular aqui, ó. Aqui é B e aqui é B'. Tá? Bom, se a refutação, né, se vale, se eu posso refutar D não ser trivial, ou seja, se eu digo, né, D é trivial, a conclusão que eu chego aqui é F é igual a G. Porque afinal, se B é igual a B', o que distingue F de G? Nada. Então, F é igual a G. Até aqui tudo bem? Ok. Mas, pela unicidade, né, aplica o axioma de Cocklovir para F, né, a gente chega que existe um único C, tal que F... peraí... Tá, vai. Operando aí com o axioma de Cocklovir, a gente acaba por concluir... turma... tá, eu achei o que está errado aqui, ó. O contradomínio de F e de G não é D, é R, tá? Eu errei ali na hora de digitar. Eu vou consertar depois, tá? Porque senão não aplico o axioma de Cocklovir. O axioma de Cocklovir vale para funções de D em R. Então, ó, pela unicidade garantida no axioma de Cocklovir, segue que B é igual a B'. Opa, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque eu tomei B diferente de B'. Então, se de D é trivial, eu concluo um absurdo, é porque D ser trivial, né, era falso. Né? Conclusão, D não pode ser trivial. Tudo bem? Tem uma pergunta meio nada a ver que eu queria fazer aqui, mas Vamos ver. não tem nada a ver com a disciplina, basicamente. Mas essa anotação que você usa, que você coloca as hipóteses em cima, o traço e a conclusão embaixo, de onde vem isso? Eu tirei do cálculo de sequentes, né, que o pessoal usa, né, para fazer aquelas continhas assim. No final, eles vão pôr um travessão na parte de baixo da conclusão dos argumentos. Não. Mas é só... Eu nunca tinha visto isso antes. Aí no começo eu tava meio confuso, agora eu já entendi o que significa, mas é meio estranho ainda. Mas era só isso. Não, daqui a pouco você acostuma. Não, legal comentar. Já tô acostumado. Já acostumou? Só queria saber de onde que vinha mesmo. Bom, no caso eu uso aqui, vem, né, mais ou menos por causa do cálculo de sequentes. Me inspirei lá. Bom, então, daqui segue que o D não é trivial. Né? Logo, se vale o axioma de Cocklovir, né, tem um anel ali dentro, um anel comutativo com unidade, não trivial, e vale o axioma de Cocklovir, olha que bacana, os nossos quadrados nilpotentes não se reduzem apenas ao zero. Agora, vamos estudar agora por último, né, por hoje, algumas peculiaridades do D. Note que assim como acontece com os ideais de um anel, o D absorve elementos de R. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um D pertencente a D e um Bzinho pertencente a R, o produto deles está em D. Por quê? Porque quando a gente calcula BD ao quadrado, lembrando, né, anel comutativo com unidade, a gente pode escrever BD ao quadrado como B quadrado vezes D quadrado. D é exatamente, né, o objeto daqueles habitantes cujo quadrado é zero. Então, B quadrado, D quadrado é B quadrado vezes zero, que é zero. Então, D, assim como os ideais, absorve os elementos de R. Então, produto de um elemento de D por um elemento de R é um elemento de D. No entanto, D não chega a ser um ideal, porque nem sempre a soma de elementos de D está em D novamente. Tá? Não há nenhum motivo especial para eu ter a soma de dois elementos de D
de novo em D. E para ser ideal, a gente sabe, né? Tem que ser fechado para soma, tem que ser fechado, tem que absorver, né, dos dois lados, e por aí vai. Então, ó, D não chega a ser ideal, uma vez que a soma, né, não é fechada. Se D fosse um ideal, ó, o que a gente ia ter? Então, para um D1 pertencente a D qualquer, valeria o seguinte, ó, para todo D2, D1 mais D2 quadrado seria, né, expansão do binômio, D1 quadrado mais 2 D1 D2, que é 1, eu errei, mais D2 quadrado. Esse termo aqui se anula, porque D1 está em D, e esse termo aqui também se anula. Então, eu teria 2D1 D2 igual a zero. Como eu estou numa Q-álgebra, né, o 2 é invertível. Então, se 2D1 D2 é zero, o D1 D2 também é porque o D1 D2 é zero, né? Então, ó, conclusão, para todo D2, D1 D2 é zero. Ou, escrito de outra forma, para todo D2, D1 D2 é igual a 0 D2. Pelo princípio do microcancelamento, eu tenho esse D2 universalmente quantificado, eu posso cancelar o D2 e eu chego na conclusão de que D1 é igual a zero. Né? O que é, né? O que acarreta o quê? Que D tem que ser zero, porque esse meu D1 ele foi tomado um elemento qualquer de D. Então, eu acabei mostrando que se D fosse um ideal, então qualquer elemento de D teria que ser, pelo princípio do microcancelamento, trivial. Mas a gente viu que isso daqui não acontece, onde vale o axioma de Coq-Laver. Tudo bem? Então, D absorve, mas não é ideal. Ser uma Q-álgebra bom, assim como a gente tem as R-álgebras, né, álgebras em que a gente pode fazer produto por escalares reais, aqui a gente pode fazer produto por escalares racionais. Tá? Então, tipo, dado qualquer elemento dali, um número racional vezes esse elemento tá de novo no D, no R, no caso. Não sei se eu fui explícito. Amigo, seguindo nessa pergunta, mas como é que você categorifica falar que você tem uma que é álgebra, né? Porque você teria que ver Q como uma categoria e vez como funtor, alguma coisa do gênero? Então, ó, nesse caso, tem como a gente, em categorias, né? Tem como a gente construir, se a gente dispõe de certas construções, um objeto chamado objeto de números naturais. Você enuncia ali os axiomas de Peano, você consegue construir, em alguns casos você consegue até construir os reais lá dentro de uma categoria, usando a linguagem das categorias. Mas nesse caso aqui é algo bem mais ingênuo, tá? Eu tenho que dar uma olhada melhor como é que a gente internaliza a noção de que álgebra dentro de uma categoria, né? Eu teria que internalizar o que seria o quê? É uma boa pergunta. Eu vou anotar e como é que a gente faz aí na próxima aula eu trago a resposta. Mas é uma ótima pergunta. Como internalizar que álgebras na categoria? Tá? Aqui que álgebras na categoria quer dizer. Então, nesse caso, ser uma Q-álgebra significa que pode pensar assim, significa que todos os racionais, em particular todos os inteiros, são invertíveis dentro desse anel. Tá bom? Tem no livro do Koch. Eu tenho que dar uma olhadinha, peraí. É,
Aqui, ó. Ele fala assim, que R acaba sendo uma álgebra sobre os racionais, uma vez que qualquer soma, né, finita de uns é invertível em R. Então, acho que é nessa acepção aqui que ele define ser uma Q-álgebra. Tá legal? É porque a partir do momento que esse negócio é um anel, a gente consegue enfiar os inteiros lá dentro, né? E aí Sim. você constrói uma... Tipo, se você prova isso que ele falou, aí você consegue construir uma cópia dos racionais. E aí é sobre essa cópia que você fala que é uma Q-álgebra. Perfeito, perfeito. Então, e isso vem do fato do Z ser objeto inicial, né, na categoria dos anéis. Então você consegue sempre mergulhar Z em qualquer anel. Acho que é isso, né? Mas tá, é isso mesmo. Então, ó, tranquilos, mas eu vou dar uma olhadinha como é que a gente internaliza o que é álgebras dentro do... bom, outra peculiaridade de D, que a gente vai ver, essa é a última peculiaridade de hoje, é o seguinte. Para todo, suponha, né, que a gente seja capaz de distinguir todo elemento, todo habitante de D, de zero. Então, você tem D, pega um elemento de D, olha, eu sou capaz de decidir, ou esse D é zero ou ele não é zero. A gente vai ver que se a gente pudesse fazer isso, ia dar problema. Tá? Então, suponha que seja possível fazer isso. Então, suponha que para todo D eu possa decidir se D é igual a zero ou D não é zero. Então, eu posso muito bem definir essa função f de D em R, que o D leva em E, que é o neutro da multiplicação, se D não é zero, e em zero se D for zero. Tá? E isso é uma função. Por quê? Porque isso é uma relação. Vamos pensar em função assim. É uma relação total, né? Todo mundo de D está em um desses casos, e aqui que está o ponto delicado da coisa. Então, do fato de eu poder decidir se um elemento de D é zero ou não, eu consigo definir f enquanto função. Tá? Então, uma função característica dos não nulos de D, digamos assim. Tá? Então, se isso é função, e eu tenho em vigência o axioma de Coq-Love, existe um único B, tal que para todo D, o f de D se escreve como f de zero mais BD. Agora, o meu f de zero é zero, né? Por definição da f. Bom, como eu já sei, o D não é trivial. Então, existe algum elemento ali, algum habitante de D, não nulo, tal que o f desse elemento dá o E. Então, eu escrevo assim, ó, E igual a E quadrado, igual a f de D0 ao quadrado. Mas o que é f de D0? Pelo axioma de Coq-Love, isso é B vezes D0 ao quadrado. Mas isso é igual a B quadrado D0 ao quadrado. Só que D0 está em D. Então, o quadrado de D0 é zero. Então, isso é B0, B quadrado vezes zero, zero. Olha a conclusão que eu cheguei. Que o E, a unidade da multiplicação, é igual a zero. Isso daqui é um absurdo, porque em R a gente viu, né, estava ali em vermelho, que o R era diferente de zero, né? Tudo bem? Então, ó, deu problema. Então a gente concluiria que R seria trivial, e daí seguiria, né, daí segue, na verdade, o seguinte: não é para todo D pertencente a D, ou todo D habitante de D grande, que eu posso dizer se esse D é ou não diferente de zero. Tá? Então, ou seja, eu não posso... Os elementos os habitantes de D, eles são coisas meio fuzzy, né? Meio difusas. Estão ali perto do zero, mas eu não sou capaz de pegar e dizer, ó, esse é zero, esse não é zero. Então tem essa particularidade. Então, digamos assim, os elementos do nosso modelo da reta
que é esse anel R, eles não são igualmente observáveis. Os elementos de D, eles estão muito, muito próximos ali do zero. Alguns são zero, e a minha linguagem não é capaz de dizer se um desses Ds é zero ou diferente de zero. Então, isso está envolvido também no axioma de Coq-Loovier. Tá legal? Então, por hoje, eu acho que é isso. Deixa eu ver o que viria a seguir aqui. Ah, tá. Isso. Então, ó, por hoje é isso. Aí na nossa aulinha de quarta-feira, a gente vai ver como a gente define derivada de uma função. A gente vai ver as regras operatórias das derivadas, tá? Eu vou fazer o possível para corrigir esses slides e deixar eles prontos, corretos lá aqui no site do minicurso, tá? Então, ó, se vocês vierem aqui nesse link que eu mandei para vocês acham os slides que vão estar disponibilizados aqui. Quanto à essa primeira parte, né, do background histórico, vocês veem aqui, ó, na geometria diferencial sintética, aí vocês encontram esse daqui que está no Prelo. Vamos ver quando é que eles publicam, né? Aqui tem esse background e acho que até ó, tem esse comentário da primeira parte. Princípio do microcancelamento. Digamos que a gente viu mais ou menos até aqui. Tá? Até a página 11. Tá? Então, quem tiver interesse pode já ir dando uma lida ali naquele material que já tem bastante coisa. E temos também, né, uma listinha aqui. Deixa eu ver se a listinha já dá para fazer alguma coisinha. Não, ainda não. Tá? Essa lista aqui vai dar para fazer a partir da próxima aula. Tá algo bem simplesinho mesmo. Só para dizer que tem, digamos assim. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, pessoal, então ó, eu vou encerrar a gravação. Tá? Bons estudos para quem está assistindo a gravação.